tudo contigo, Benfica. Gurizada, essa chamada é maravilhosa. Sai no ar essa chamada da direção do programa, por favor? Sai. É Sai? o Sombra do Ratinho. Mas que coisa maravilhosa. Nós temos que gravar isso um dia, viu? E colocar no giro dos stories. Porque nós estamos começando o Bairrista FC, hoje para bater o papo com o Kleber Grabowska, com o Júnior Maicá, sobre Grêmio, sobre Inter, sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a Liga dos Campeões, sobre o Juventude, porque a notícia de hoje pela manhã, deixa eu ver a notícia, tá aqui. Onde é que eu botei essa notícia? Tá aqui. 5 integrantes da delegação do Juventude que está em Curitiba para enfrentar o Paraná hoje às 9h30 testaram positivo para o coronavírus. O clube ainda aguarda contraprova para divulgar o posicionamento. Bom, esta aqui é uma notícia de umas 2 horas, mais ou menos atrás. Eu não sei se evoluiu alguma coisa. Destes 5 integrantes, 4 são jogadores. Kleber e Maicá, como fica a situação para o Juventude em relação ao jogo de hoje à noite? Essa é uma incerteza que a gente vai ter em relação a todos os jogos do Campeonato Brasileiro, né? E à medida que o time está numa divisão inferior, né? Acho que menos retaguarda, menos respaldo vai ter. Não sei qual é o procedimento, porque eu já fiquei preocupado quando a CBF flexibilizou a utilização dos jogadores do Atlético Goianiense. Aquela ideia que a gente tinha, disse, não, vai ter rigor, né, vai ter um controle rigoroso, né, as coisas não vão acontecer no meio do futebol. A gente está vendo que começou o Campeonato Brasileiro, começou a bagunça. Tem essa situação do Atlético Goianiense, tem essa situação preocupante do Juventude, tem um time da Série C que já adiou 2 jogos, o CSA está com 20 jogadores infectados. O ideal seria, suspende o jogo, bota de sobreaviso, faz uma nova testagem, né, e aí começa tudo de novo. Mas pelo jeito, Silvio, com o calendário espremido e a CBF abrindo exceção a cada rodada, a cada jogo, a cada pedido, eu acho que vai sair jogo, né, com o Juventude utilizando o que tem lá e colocando só esses contaminados aí no isolamento. E aí, Maicá? Pois é, né, Silvio, é o risco, né? É o risco assumido que a volta do futebol teve. Agora, tem que ver, eu acho assim, tem que ver a questão dos jogadores, né? Eu acho, por exemplo, eu acho que o Kleber já concorda comigo, a gente já falou sobre isso, aliás, eu concordo com ele, de que a CBF errou ao fazer o Brasileirão com a mesma fórmula, pontos corridos, sem regionalizar a coisa, né? Com muitas viagens, enfim. E aí corre o risco de acontecer isso. Agora, eu acho, Silvio, que vai chegar num ponto, né, que vai acabar na justiça comum esse campeonato, porque não vai ser possível seguir dessa maneira, aparecendo 4, 5 jogadores contaminados por rodada, independente da divisão que a gente analise, né? Aconteceu no Goiás, já aconteceu na C, agora no Juventude. Então, vai ser sempre esse risco, né? E é um risco grande que está acontecendo. Eu não sei se são os jogadores que estão falhando. No caso lá do Goiás foi um erro do laboratório, do Albert Einstein, né? Que errou nas testagens, enfim. Mas, de qualquer maneira, o exemplo que se deu dos esportes na Europa, nos Estados Unidos, foi colocar todo mundo, né, no mesmo local por um tempo, todo mundo testado, e aí num ambiente que fica livre de coronavírus, tem um sacrifício dos jogadores. Por exemplo, os jogadores da NBA estão sem ver a família aí há mais de um mês, né? Então, mas assim, era a única maneira de voltar. Agora, fazer um Brasileirão de 38 rodadas, com todo mundo viajando quarta, jogando em casa final de semana, aí joga fora, viaja, vai espalhar, vai pegar. E os jogadores, não todos, mas alguns não estão se comportando, a gente sabe. A gente recebe informações, mas não pode falar em público, porque não pode provar. Há pouco tempo pintou um BO aí de um jogador do Grêmio de festa em casa, né? Apareceu aquela vez no Inter também, para não grenalizar. Então, se os jogadores não se comportam, o futebol fica vendido, né? Então, eu acho que tem um erro aí, eu acho que deveria ter sido regionalizado, pegava os times de região sul, ia todo mundo para o mesmo local, na mesma cidade, separava uma malha hoteleira ali, disputava de uma maneira, fazia uma fórmula, até porque com o calendário entrando Brasileirão, entrando Copa do Brasil, vai ficar uma loucura. Os jogadores não vão aguentar também. Ô, Maicá, ontem morreu o médico do Brusque, se não me engano. Médico do Brusque com coronavírus. 54 anos, né? Pois é, Kleber. Agora, esse resultado, aí é um leigo perguntando,
Esse resultado que saiu hoje pela manhã, pelo jeito, em relação aos jogadores do Juventude, com 4 jogadores infectados, esse resultado é de um teste possivelmente feito ontem. Ou será que é aquele teste na hora, assim, cujo resultado sai em 15 minutos? Eu pergunto, sabe por quê? Porque se o teste foi feito ontem, os resultados que aparecem hoje são de ontem. Só que depois que o teste foi feito ontem, os jogadores seguiram convivendo na concentração. Todos juntos. Teoricamente. E aí, hoje. E viajaram, quer dizer... Quem é que garante que não pode ter mais gente contaminada ou que não pode em seguida aparecer mais jogadores contaminados? Então, é um leigo colocando essa questão aí para vocês. Se puderem me responder, por favor. Eu fico pensando qual é a outra maneira que tem de se fazer, né? Porque com um campeonato que tem um time viajando... E outra coisa, a tabela não é planejada da maneira mais econômica para evitar deslocamentos. O Juventude, por exemplo, vai jogar com América de Natal, vai pro, sei lá para onde, né? Vai pro norte, nordeste, daqui a pouquinho volta pro sul, vai pro centro. Tinha que ser uma coisa mais regionalizada, pelo menos mais prática em termos de viagem, né? Acho que isso também é um outro detalhe que a CBF não pensou para nenhuma das divisões, né? Regionalizar as viagens, fazer uma coisa mais planejada. Mas a gente está vendo que o protocolo da CBF, que tem sei lá quantas páginas, né, já está falhando em 2 rodadas, Silvio. Acho que tá cada vez mais comprovado que a retomada do futebol foi errada e a maneira como a CBF organizou ou se omitiu em termos de organização para evitar um dano maior é muito grande, né? Eu assino embaixo no que o Kleber disse. Para mim, a falha está na CBF, né? Planejou mal, executou mal, deixou os clubes livres. E assim, o clube tem controle, né, sobre o jogador quando ele está na concentração, quando ele está nas dependências do clube. O que ele faz fora, não tem como mensurar, né? Não tem como controlar isso, não pode impedir. Então, se o futebol voltou, ele tinha que voltar num caráter excepcional, não com um calendário normal. E agora, gente, já vamos lembrar aqui, daqui um mês, a gente está dia 14, dia 16, Grêmio e Inter voltam pela Libertadores. O Inter recebe o América de Cali e o Grêmio vai ao Chile jogar, né? E se algum jogador aparecer contaminado no dia do jogo, como é o caso do Juventude, vai jogar? A Universidade Católica vai aceitar o Grêmio lá? O Inter aceitaria um time que vem de fora com vírus para cá, né? Tinha que isolar o povo do futebol, né? A gente já citou aqui, né, Silvio, várias vezes o futebol nos Estados Unidos, a Champions League. Olha o que está sendo a Champions League, jogos únicos numa mesma sede, né? Então não tinha como dar certo realmente. E eu acho que é só o começo, Silvio. Eu acho que vai chegar um ponto onde vai entrar a justiça comum, né? E a gente sabe que a CBF que não gosta dessa mistura aí, a CBF entende que tem o seu próprio tribunal, o STJD, vai acontecer alguma coisa. Eu acho que o campeonato para, Silvio. Eu não sei, eu não vejo, não sei como vai continuar dessa maneira. Bom, eu sigo com a minha dúvida. Teste feito ontem. E aí, hoje veio o resultado. O resultado que veio em cima do teste que foi feito, tipo assim, vamos dizer, 11 horas da manhã de ontem. Às 11 horas da manhã de ontem foi feito um teste e esse teste mostrou que 4 jogadores do Juventude estão infectados, mas o resultado saiu hoje. Depois das 11, esses jogadores seguiram juntos. Quer dizer, exatamente. Quem é que garante? E o resultado que veio foi de um teste feito ontem pela manhã, por exemplo. E os jogadores seguiram juntos durante a tarde, durante a noite, hoje de manhã. Quem é que pode garantir que aqueles que vão entrar em campo não tem alguns já infectados? Bom, é uma pergunta aí de um leigo cuja resposta me parece um tanto complicada. Aí a gente consegue entender como é que o CSA está com 20 jogadores infectados, 18 numa primeira leva e mais 2 ontem. Né? Pois é. E quer Baicá? E a gente já vai falar do Inter. Podemos falar agora? Vamos lá? Então, deixa eu só perguntar, Baicá, para o Kleber Grabowska. Resume o Inter e a bela vitória diante do Santos ontem à noite, Kleber. Ô, Silvio, eu vou utilizar o visual que eu tive do Fabiano Baldassi hoje de manhã, num daqueles 18
18 posts que ele coloca nas redes sociais para explicar a cara de alegria do Fabiano Baldasso com o resultado do Internacional. Eu acho que nem tanto com o resultado, mas pelo desempenho. Eu acho que o único senão que eu faria ao jogo do Inter ontem, se você vai concordar comigo, que 2-0 ficou muito magro e o Inter correu muito risco porque ele não conseguiu liquidar o jogo. Teve um volume de jogo muito grande, né? Mas demorou para fazer o 1-0, foi fazer o 1-0 a 11 do segundo tempo e depois não conseguiu matar o jogo, foi fazer o 2-0 a 42. Então o Internacional pegou um Santos, que é um time mal organizado, mas que tem alguns talentos, jogando basicamente em cima só do Soteldo, e o Santos em duas chegadas pelo menos, né, numa rebatida errada do Lomba com o pé, possibilitou que o Marinho, de fora da área, quase acertasse o canto. Ali o Inter correu o risco de levar o empate, e depois levou o empate, mas ainda bem que teve o VAR que detectou ali o toque com o braço do Caio Jorge, anulando o gol. Então acho que o Internacional pecou nisso. Foram mais de 20 conclusões, acho que umas 6 ou 7 chances claras de gol. Teve bola no travessão, teve um gol incrível que o Guerreiro e o Galhardo erraram ao mesmo tempo, quase embaixo do gol, em cima da linha. Então esse detalhe faltou no Internacional, mas foi uma atuação muito boa, um futebol que se aproxima daquele futebol que entusiasmou a torcida do Internacional lá em março, futebol dinâmico, futebol de força, de velocidade, de troca de posições. A gente estava vendo ontem o Saravia subindo para o apoio, acho que talvez tenha sido, depois da estreia, a melhor atuação do Saravia, com qualidade no cruzamento, do Saravia o cruzamento para o gol do Guerreiro, o gol que abre o placar, troca de posições na linha intermediária, o Edenilson começa pelo meio, depois vai para a direita. Eu colocaria só um senão que eu não entendi nessa história toda. Eu acho que o Internacional está perto daquilo que se esperava, ou que o Kudê ensaiou lá em março. A única coisa que eu não consegui entender é que no segundo tempo o Internacional precisava dar uma ajeitada na marcação, né? Precisava dar uma oxigenada no meio campo. A solução foi colocar o Musto no time. E aí foi o jogo, o Inter terminou o jogo com o Musto e Rodrigo Lindoso, né? Pensei que o Kudê já tinha desistido dessa dupla, mas ela continua viva na lembrança dele. Continua assim. Fala, Maicá. Pois é, Silvio. Ontem a gente viu aí mais uma demonstração do Inter que a gente estava acostumado a ver antes da parada, né? A gente estava se acostumando a ver um Inter muito mais intenso do que a gente viu nos Grenais. A impressão que o Inter tinha deixado aí dos clássicos. O gauchão não foi legal para o Inter, né? E, assim, a impressão que eu tenho é que o Kudê é um cara... Ontem a gente comentou também na nossa transmissão, o Kudê é um cara que tirou o Racing de uma fila lá nos pontos corridos na Argentina, que fez campanha com o Rosário, né, no México também. Ele é um cara... que entende os pontos corridos, a intensidade que ele coloca no jogo, pelo que eu estou percebendo, pelo que eu estou olhando, a gente está acompanhando agora mais de perto, né, Silvio, o trabalho do Kudê, mas assim, pelo que a gente está observando, ele me lembrou ontem assim, o Sampaoli, não o estilo de jogo é diferente, né, o estilo de trabalho, mas na intensidade ali. São caras que entendem que cada jogo de Brasileirão é uma final, que cada jogo é uma pauleira, que cada jogo tem que entrar com a faca nos dentes, porque senão não briga. Então, se o Inter tiver fôlego para aguentar, porque a intensidade do estilo de jogo dele é grande e o plantel do Inter é um pouco limitado, né? E, assim como a maioria de todos os clubes no Brasil, e daqui a pouco começa a Libertadores e Copa do Brasil. Mas o Inter parece que entendeu, está comprando de novo o barulho do Kudê, né? Comprando por ele esse jogo de intensidade, de pegada. O Inter amassou o Santos no primeiro tempo, podia ter ido para o vestiário com 2-0. Depois, no intervalo, o Cuca mexeu alguma coisa, mas o time do Santos está muito pobre, né, tecnicamente. Depende muito do Soteldo, do Marinho. Segue sendo aquele jogador limitado intelectualmente, digamos assim. Baixa a cabeça e sai correndo, né? Não joga muito pro time. Não vou chamar de peladeiro, mas é quase isso. E então, assim, o Santos ficou à mercê do Soteldo, realmente, né? Que é um jogador que fez um grande ano passado, que é mais diferenciado. Pois é. Vocês lembraram que o Inter já jogou assim, já teve essa resposta em 3 ou 4 jogos lá atrás, antes da pandemia, inclusive contra o Grêmio. Para mim, contra o Grêmio, naquele Grenal que terminou na Pauleira, o Inter foi melhor e mais intenso. E alguns jogos da Libertadores da América vocês lembraram aqui. E que bom que vocês lembraram e tiveram essa memória recente, porque tem gente que não lembra disso. Nosso amigo Pedro Ernesto, hoje de manhã, está dizendo que o Inter, enfim, que o técnico Eduardo Kudê, que veio para colocar o Inter mais à frente, esse tipo de coisa, sair daquele negócio defensivo que era do Odair, enfim, o Inter conseguiu jogar assim com o técnico Eduardo Kudê. Como assim, meu amigo Pedro Ernesto? Lá atrás nós tivemos 3 ou 4 jogos já que o Internacional jogou. Aliás,
se o futebol não tivesse, Kleber, parado naquele momento, no dia 15 de março, o Inter estaria num estágio ainda mais avançado se o futebol não tivesse parado, porque o Inter, enfim, estava, depois de alguns tropeços, chegando naquele momento que se imaginava, em termos de rendimento e até de intensidade, que as ideias do técnico do Internacional procuravam. Estava chegando ali, mas aí veio a pandemia, parou tudo e o Inter também parou. É uma prova disso, Silvio, é o desempenho do Internacional no Grenal da Libertadores, né? O Internacional encarou o Grêmio, botou bola no poste, muito perto. Teve chegado, né? Era o melhor momento do Internacional com o Cudê, e a pausa fez muito mal pro Inter, né? Ontem uma linha de armação nova, com o Patrick jogando com o Bosquilha e o Edenilson. Vai né, passar a ser a titular. Eu também estou achando, né? E uma coisa que eu falei ontem na transmissão do Barrista FC, o Cudê, ele tá perdendo tempo em não dar lastro para os jovens, porque a gente está vendo a intensidade de jogo, né? O Internacional amassou, teve pressão alta, segundo tempo voltou a marcar lá em cima, um time de extrema movimentação, de velocidade, troca de posições, então o Internacional precisa de muito fôlego, precisa de muita peça para reposição, e eu estou vendo que o Cudê ele está se baseando em Potker, D'Alessandro, Musto Lindoso. Ele não tá criando algo novo no banco de reservas, né? O Nonato tá escanteado, o Johnny ninguém ouve falar, o Zé Gabriel tá jogando uma bola legal, mas não ganha oportunidade, o Praxedes mais uma vez não é utilizado, então acho que o Musto ele tem que começar a botar essa gurizada para jogar, para ter alternativa e para não entrar todo mundo frio num campeonato brasileiro, onde o Internacional em 2 rodadas, se fizesse mais um gol, já era líder. Aliás, um fato curioso, né? A gente estava falando também ontem, desde 2009, quando o Tite era o técnico do Inter, o Inter não tinha 2 vitórias na largada do Campeonato Brasileiro. Bom, lá se vão 11 anos. Mas, Júnior Maicá, tem alguns detalhes em relação a esse time do Internacional. Primeiro que, evidentemente, é preciso ir com calma. Tem muita coisa pela frente e o Inter, que jogou muito bem ontem, também foi beneficiado pela fragilidade do Santos. Eu achei que o Santos ia mostrar mais no jogo de ontem e, para mim, não mostrou nada. Então, essa fragilidade também ajudou o Internacional, sem tirar, evidentemente, os méritos do Internacional. Agora, intensidade, que o Inter teve muito hoje, não precisa necessariamente prescindir da qualidade, do pensamento, sabe? A habilidade técnica no meio. É possível fazer um time altamente intensivo com qualidade, e isto me parece que não tem. Por isso é que eu tenho falado no Praxedes. Alguém que pense mais nesse meio do Internacional, porque senão vai ser apenas intensidade, 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 e a intensidade esgota ali adiante quando encontrar um time melhor postado, melhor colocado em campo, de melhor estrutura e talvez de melhor qualidade técnica do que o próprio time do Santos. Então, a intensidade não precisa prescindir da qualidade. E para isto o técnico do Internacional não está atentando. Pois é, Silvio, tu sabe que eu pensei nisso ontem durante o jogo, e aí como eu era o gremista ali da equipe, né, eu não quis falar durante a partida porque... para não parecer secação ou desmerecimento, mas eu estava pensando nisso vendo o jogo, nessa questão aí da fragilidade do Santos, e fiquei pensando assim, poxa, o Inter tá ontem mostrou um belo futebol, né? O segundo gol do Inter é um golaço. Eu estava pensando assim, o que faltou para o Inter fazer frente para o Grêmio, né? E aí a conclusão que eu cheguei foi que faltou qualidade, realmente, que o time do Grêmio é melhor que o Inter. Né? Pensei naquelas falas do Baldasso lá, do presidente Medeiros também, dizendo que o plantel do Inter era melhor, que o time era melhor. Eu acho que houve um erro de avaliação ali, porque assim, o Inter, as respostas que o Inter está dando, claro, teve o Grenal lá em Caxias, foi um Grenal totalmente atípico, né? Os dois times praticamente se arrastando em campo, mas o Grenal da Arena, por exemplo, o Inter... A impressão que o Inter deixou, e principalmente por aquele final de jogo, onde ficou meio pelado, o Inter todo aberto, o Grêmio entrando na área do Inter na hora que queria, deixou uma impressão muito feia, né? Muito, muito preocupante para o torcedor do Inter. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, Silvio. Agora, claro, nós temos que aguardar um pouquinho, né? Ver quando o Inter pegar um adversário mais forte, quando pegar um Flamengo, quando encontrar o Sampaoli também. Porque, assim, o campeonato desse ano está meio... O Clebinho lembrou bem ontem na nossa jornada também. Não tem muitos candidatos. Tem o Flamengo que está dando uma oscilada, que de repente pode acabar se complicando aí por oscilar muito no começo. O Atlético Mineiro
que o São Paulo ele realmente é um cara que entende do riscado, do ponto corrido, né? Que joga junto, o que ele fez no jogo contra o Corinthians quarta-feira foi incrível. Vai pro vestiário com 2-0, volta e destrói o Corinthians, amassou o Corinthians. E ele jogando junto o tempo todo, gritando e xingando o Gandula. Aquilo ali mostra muito bem assim, né, a intensidade do trabalho dele. E o Cudê me lembra muito isso. Agora, vai chegar uma hora que o gargalo aperta, né? E aí cai na qualidade. E aí é a questão que fica. O Inter vai ter qualidade para isso, porque quando pegou o Grêmio não conseguiu. Tem um jogo emblemático para o Internacional nesse aspecto, Kleber, que é exatamente o jogo de domingo agora contra o Fluminense, né? Porque estarão ali em campo as duas últimas escolas de técnicos do Internacional. Um técnico lá, que hoje o Odair treina o Fluminense, que pensava diferente o futebol, um futebol mais reativo, mais marcação atrás, saindo se fosse possível, esse tipo de coisa, e o outro técnico que mudou esse modo de jogar no Internacional. Isso é um jogo interessante para ser observado, hein, Kleber? É um jogo do Internacional se olhando de frente para o espelho, né? O passado e o presente aí. O Odair, ele colocou em prática, né, um pouquinho do seu pensamento no jogo contra o Grêmio no primeiro tempo, mas ele teve qualidade ou equilíbrio durante uns 15 minutos. Os 15 minutos iniciais do jogo do Fluminense domingo passado contra o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro foram bem interessantes, né? Mas foram só 15 minutos. Depois o Grêmio avançou as suas linhas, o Maicon começou a jogar no campo de ataque, o Grêmio fez 1-0, não sei se com justiça, acho que não, o melhor seria um 0-0 no primeiro tempo, né? Porque o Grêmio não estava muito encaixado nesse primeiro tempo. E aí, Silvio, quando o Fluminense teve que mostrar algum repertório, inovar, ir para cima e propor jogo, o Fluminense não teve isso. E o jogo de domingo pro Fluminense tem que ser isso. O Fluminense está na obrigação de vencer. O Fluminense, desde que voltou da pandemia, fez 10 jogos, ele não ganhou nenhum jogo oficial, acho que só ganhou um amistoso do Botafogo, então a situação do Odair é complicada. E se vai jogar por um empate contra o Internacional, vai ficar mais complicado ainda, porque depois do jogo de quarta-feira, lá nas Laranjeiras, já amanheceu uma pichação pedindo pro Odair ir embora, né? Aliás, que curioso isso, né? O Grêmio vai enfrentar o Luan, o Inter vai enfrentar o Odair, e os dois, durante a semana, receberam homenagens das torcidas, né? Pois é. Bom, já quero falar sobre o Grêmio aí, mas esse é o Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista e RDC TV. Para fechar esse capítulo do Internacional, o Kleber tocou num negócio interessante, que é o aproveitamento de garotos. O técnico do Internacional, neste momento ao menos, é submisso a hierarquias. Ele escala o time sem garotos. O Bruno Fux é a exceção, mas se o Moledo fosse um jogador que soubesse sair jogando, seria o Moledo, pela idade, o titular da zaga do Internacional. Então ele é submisso a hierarquias. Se tem que mudar o time no segundo tempo, bom, ele olha, tem o Musto e um garoto, é o Musto. Ele olha, tem o D'Alessandro e um garoto, é o D'Alessandro. Ele olha, tem o Potker e um garoto, é o Potker. Submisso a hierarquias. E nisso o Inter precisa avançar. E isso ele precisa superar, até porque ele chegou aqui falando que esse negócio de carteira de identidade não importava. Podia ter 18, 20 anos de idade, tivesse qualidade, iria jogar. Mas na prática ele não está fazendo isso. Aí, Kleber, o que ele fez? Ele tira um atacante, o Galhardo, que foi destaque na vitória do Internacional, ele tira um atacante para botar um jogador defensivo. Ainda que o Internacional precisasse equilibrar, talvez a marcação, fazer uma marcação melhor ali, mas para botar um jogador defensivo, Musto, que está sendo muito contestado, isso para mim é a prova da submissão à hierarquia. E outra coisa, né, Silvio, a respeito do Galhardo, eu não entendi, o Cudê na saída deu ainda uma mijada, uma ralhada no Galhardo, né? Pareceu que saiu de cara torta, deu um recado no Galhardo na saída, não entendi. Eu gostei muito do desempenho do Galhardo, mas essa questão do Musto ser um cara de confiança, aliás, o Musto ia jogar ontem, né, Silvio? Ele só não jogou porque não passou no exame feito à tarde, né? Foi preservado e o Lindoso entrou. Então, acho que isso aí mostra que tem uma hierarquia muito grande. E a gente está falando que o Internacional tem que abrir espaço para o Johnny, tem que abrir espaço para o Zé Gabriel. No momento, esses dois garotos são a quarta opção do Internacional. Acho que antes, aliás, depois do Musso e do Rodrigo Lindoso, eu acho que o Cudê ainda vai dar uma olhadinha no Rodrigo Dourado, e só se o Dourado não tiver condição, esses guris vão jogar. Acho que o Internacional tem um bom potencial de base no banco, mas são todos garotos inexperientes, né? Vai ser difícil o Cudê, dessa maneira que ele está agindo, dar rodagem para esse time. Júnior Maicá, será que tu vais ver o Luan no banco de reservas do Corinthians amanhã?
Hein, Maiká? Olha, a informação é que joga, né? A informação é que o Luan joga na Arena amanhã. Agora, pelo que está jogando, não seria surpresa não, Silvio, fosse por banco, viu? Muitas críticas lá pro Luan. Ficou no meio da semana, né? Ficou. E assim... Ele foi poupado, né? A verdade é que ele não... Acho que por causa da sequência, né? Eu não acompanhei muito, para falar a verdade para vocês, mas eu sei que não jogou. Agora, o que o Luan vem fazendo dentro de campo, infelizmente, é o que ele vinha fazendo no Grêmio já há um tempo, né? O Luan acho que sofre do mal que vários jogadores brasileiros sofrem, né? Eles atingem um objetivo ali, seja financeiro, ou de conquistar algum título, ou de uma transferência, e acabam largando muito cedo, né? O Luan joga muita bola, e ele é um cara que, quando está em campo, não se esconde, mas também, né, joga de uma maneira meio displicente, meio desinteressada, enfim. E nos jogos contra o Palmeiras, por exemplo, que eu assisti, tava ruim de parceria também, o Corinthians não estava jogando bem, tem isso. Agora, parte muito, na minha opinião, parte muito mais do jogador, uma revanche, né? Parte muito mais do jogador, uma reviravolta aí no que ele está fazendo, mostrar. E o Luan é um cara que tem muito esse ímpeto, né? E aqui no Grêmio também, a torcida do Grêmio tem carinho, nutre carinho pelo Luan, principalmente por 2017, né? Onde ele jogou muito realmente. Mas a gente sabe, né, Silvio? A gente ouve as coisas, né? Chegam as informações. O Luan abusou da noite, abusou do... né? Tanto que o próprio Renato, que é um cara que é bem paizão de grupo, de jogador, que entende essas questões aí, acabou meio que desistindo do Luan também, né? O Renato é um cara que a gente lembra, o Douglas, quando ele veio para cá, ele recuperou o Douglas né, passou a mão, deu carinho, enfim. Agora, o Renato insistiu pra caramba com o André também. O André também é um cara que não gosta muito de treinar, né? É um cara que gosta muito da noite. Então o Luan, ele tem que fazer por ele, né? E isso era uma coisa esperada também. A torcida do Corinthians não... a tolerância da torcida do Corinthians é 100 vezes menor que da torcida do Grêmio. Escala o time do Grêmio aí, Maiká, para amanhã. Olha, vai com o Vanderlei, deve jogar o Vitor Ferraz, né? Porque o Orejuela tá na sequência aí de jogos, jogou todos, né? E o Vitor Ferraz deve tá de volta, mas... Desde o Grenal do segundo turno, né? O Orejuela tá jogando. Desde o Grenal. Jeromel e Kahneman de volta, o Cortez, né? O Cortez vai jogar de novo, não tem outro, por enquanto. Maicon de volta também, com o Matheus Henrique. A informação é que o Matheus Henrique estará à disposição. Ou o Lucas Silva, né? Aí Alisson e PP pelos lados. No meio, o Jean-Pierre ou o Isaac ou o Tassiano, né? Tem 3 opções aí. Ou o Tassiano. Acho que vai jogar Tassiano. Eu também tô achando que vai de Tassiano. Por quê? Mas o Jean-Pierre tem condição, né? Ele ainda tá com aquele problema pessoal, particular dele, né, Silvio? Do pai dele. Será que é em função daquilo? Então, se ele ficar fora, é em função daquilo. Isso, sim. Isso. E na frente o Diego Souza. Certo. Bom, essa é a ideia de Grêmio. E eu tô para jogar contra o Corinthians. Eu tô pensando o seguinte: se o Renato tivesse escalado o Maiká, mais alguns titulares contra o Ceará, o Grêmio também seria esse líder com 6 pontos. Silvio, eu vou te dizer uma coisa. Esse jogo contra o Ceará foi um desperdício do Grêmio, né? Poupar alguns jogadores, tudo bem. Agora, esvaziar o time não faz sentido. O Grêmio quebrou a espinha dorsal do time, né? O goleiro, a zaga, o meio e o ataque. O Grêmio não tinha de titular, só o Lucas Silva, que nem é tão afirmado e é uma posição mais atrás, não é uma posição de criação, né? O Grêmio não teve um pensador ali, um articulador. A zaga também, enfim... Podia ter jogado pelo menos o Kahneman, né? Ou o Jeromel podia ter dado uma poupada nele. Mescla, né? E outra, esse tipo de decisão, Silvio, onde tu tira todos os titulares, praticamente, desmotiva o próprio time, não tem jeito. É um time totalmente mistão, reserva, que vai jogar num estádio sem torcida, né? E aí foi lá e desperdiçou 2 pontos. Quem entra já entra meio borrachudo, né, Júnior? Já, total. Já sabe que não é o lugar dele ali. Isso acontece sempre. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas o jogo de quarta-feira contra o Ceará mostrou que o Grêmio não tem um grupo tão bom quanto eu pensava que tivesse. Eu acho que o Grêmio tem que dar uma investida aí, tem que ter uma cartinha na manga ali para essa função do Jean-Pierre, porque o Thiago Neves, olha, tá na hora do Grêmio desistir dessa ideia mágica de que o Renato recupera, né? Vamos parar com esse negócio, vamos ter critério na contratação, né? É muito dinheiro posto fora para um cara que não vai dar resposta, que já se sabe que não vai dar resposta. Acho que falta uma alternativa, porque antes o Grêmio tinha o Everton no time e o PP como alternativa no banco. Aí é legal. Aí tu tem um cara que possa mudar
o jogo. Agora não, agora tem o PP no time, né, ainda buscando aquela afirmação para subir um pouquinho, né, para estar um pouquinho mais graduado, mas não tem o cara no banco, né? Então acho que o Grêmio, o jogo de quarta-feira mostra isso, hein? É muito peso para o PP, né, Kleber? Por mais qualidade que ele tenha. Porque se fosse o PP no lugar do Alisson, é uma coisa. Mas é o PP substituindo o Everton. Quer dizer, a pressão é muito grande. A partir daí, o Grêmio que tem no PP o seu titular, tu tens razão, Kleber, precisa de pelo menos um outro atacante para ser alternativa. Afinal de contas, perdeu o seu principal atacante, o principal jogador do time, né? Nesse momento, talvez o Alisson seja o jogador mais regular, e é bom a torcida do Grêmio aliviar também um pouquinho essa pegação do pé, porque toda hora a torcida pedia para tirar o Alisson. O Alisson é um jogador que tem uma fundamentação muito importante no esquema tático do Renato, assim como o Ramiro tinha, né? São jogadores de características diferentes, mas que dão uma colaboração muito grande. E tem uma informação que eu acho interessante aí, que a gente tem que prestar atenção na vida do Grêmio. Teve aquela história da proposta de troca do Luciano pelo Everton, né? Só que o São Paulo achou que ia perder dinheiro, porque o Grêmio deve ter gasto cerca de 5 milhões para contratar o Luciano e o São Paulo gastou 15 milhões para contratar o Everton. Então os valores, né, se não tivesse uma compensação, o São Paulo ia ter um prejuízo pelo que investiu no jogador. E aí o São Paulo desistiu de fazer a troca. O negócio estava se encaminhando para acontecer. E tem outra informação também que chegou pra gente hoje. O Luciano está suspenso na Libertadores, né? O Luciano tem 3 jogos de suspensão na Libertadores. E o São Paulo queria ele para agora. Esse também foi um dos motivos. É verdade. Esse é outro detalhe. Da briga do Grenal. Mas a novidade é que o Grêmio está estudando a possibilidade de fazer uma proposta para o São Paulo pelo Everton. Saiu o Cebolinha, veio um outro Everton. Eu acho que o Grêmio está... Se esse Everton parar de se machucar, é um reforço interessante para o Grêmio. O Grêmio está ganhando dinheiro porque finalmente, recorrendo à FIFA, conseguiu cobrar a dívida que o futebol árabe tinha pela contratação do Marcelo Groi. Olha só, o Al Ittihad, 8 milhões de reais. Quando retomar a Libertadores para o Grêmio, com o Luciano não podendo jogar durante 3 partidas, está punido, e já sem o Everton e com o PP jogando, quem é que vai ficar na reserva no ataque do Grêmio? O Isaac? O Isaac, Guilherme Azevedo. Não, mas tem um negócio, né? A Conmebol liberou aumento de inscrições de 30 para 40 jogadores na Libertadores, né? Sim, mas sem contratar, né, Kleber? Vai ser garotos. Tem que contratar, com o que tem fica muito difícil, né, Silvio? Pois é, mas dá para contratar para esta fase que está encerrando da Libertadores? Quando a Conmebol semana retrasada ou passada disse que pode usar árbitro local nos jogos para evitar esse deslocamento da arbitragem também, a ideia também era de que jogadores que já atuaram num time possam ser contratados por outros, né? Então acho que está aberta aí a nova inscrição para a sequência da competição. Bairrista FC, jogando na mesa para que vocês falem a respeito, o Flamengo, que acaba de perder o Rafinha, vai jogar no futebol grego, que está incrivelmente, a gente olha a tabela assim, a gente não acredita o que está acontecendo, a gente acha que a tabela do Campeonato Brasileiro está virada, porque o Flamengo aparece na lanterna, na 20ª posição. Se virar essa tabela, ele seria o primeiro, que é o que se imaginava. Mas é esse Flamengo aí que perde um jogador que está em campo. O que vocês estão achando de tudo isso, hein? Eu acho que ontem aconteceu uma reunião lá em Goiânia, depois da derrota, né? No almoço ontem, os jogadores pediram para conversar com o Domenech Torrent a respeito das mudanças que ele está fazendo, porque a maneira como ele assumiu, fazendo algumas trocas assim meio apressadas, né, dentro de um time que está encaixado, desmontaram a dinâmica de jogo do Flamengo. Então os jogadores pediram para ele ir mais devagar, para primeiro testar, fazer pelo menos um treino, né, colocar em prática essas modificações que ele está fazendo durante os 90 minutos para o time assimilar o que ele está fazendo, porque ele está mudando os jogadores e está meio que desmontando, né, desmanchando o esquema que está encaixado. Aí está todo mundo caindo de produção e acho que essa conversa ontem vai ser terapêutica para o Flamengo entender o novo treinador e o treinador entender também o Flamengo, né? Ô, Maicato, sabe contra quem joga o Flamengo nesse fim de semana? Curitiba, amanhã em Curitiba. Isso aí. Ele joga em Curitiba. Outro jogo para ver, né? Bom jogo. Vai ser no horário do jogo do Grêmio, né? Amanhã tem jogo 7, 7h15 e 7h45. Isso é espetáculo. Não, o Curitiba, claro que é menos time do que o Flamengo, menos time do que os reservas do Internacional aí. Mas, que eu tô falando isso porque o Internacional usou vários jogadores, ganhou o jogo ainda assim. Mas é menos do que o Flamengo, quer dizer, só que o Flamengo está entrando em campo nessa pressão.
Não está se vendo nada daquele Flamengo que se imaginava. Tem muito tempo para, evidentemente, voltar àquela fase, mas a cada jogo agora a gente tem a curiosidade. A gente está falando, o Curitiba não é tudo isso, mas o Atlético Goianiense também, né? Não era, né? E o Atlético Goianiense tinha um detalhe, o Atlético Goianiense não jogava 150 dias, há muito mais tempo, né? Do que o Flamengo. Aliás, o Flamengo ele apressou o futebol e ficou prejudicado, porque ele ficou com um intervalo sem jogar, né? E a falta de ritmo talvez tenha prejudicado o Flamengo. Aquela famosa história, o apressado come cru, né? No fim, o Flamengo queria apressar a volta do futebol e acabou se prejudicando por isso. E todo mundo que pega o Flamengo quer tirar uma casquinha, todo mundo cresce, né? A gente viu a motivação do Atlético Goianiense e eu acho que o Curitiba também vai com o mesmo tesão para pegar o Flamengo amanhã. Bairrista FC. Hoje, Júnior Maicá tem Barcelona contra Bayern de Munique, Júnior Maicá. Pois é, Silvio, muita gente apontando com a final antecipada, né, da Champions League. Ontem tivemos um resultado surpreendente, o Red Bull Leipzig eliminou o Atlético de Madrid do Simeone. O Simeone sofrendo muitas críticas lá, acho que até contratou mal lá, gastou muita grana em jogadores bem meia boca, Morata, enfim. E até foi um motivo de crítica também que o Thomas Lemar, aquele jogador, o Lemar é belga, eu acho, né? Não sei, ele custou 60 milhões de euros e não entrou, estava no banco. Não, 60 não, mais, sei lá quanto foi. Enfim, o valor do Thomas Lemar, Silvio, é o valor do plantel todo do Red Bull Leipzig e o Red Bull passou, né? Claro, tem coisas também que é o jogo único, né? Circunstâncias diferentes, mas eu achei que esse ano realmente o Atlético de Madrid ia fazer frente para alguém de novo, né? Como foi contra o Real Madrid, eliminou o Liverpool, campeão, mas não foi assim. E hoje o Bayern de Munique, embaladíssimo, né? Fez um campeonato alemão fenomenal, o Lewandowski em mais um ano incrível contra o Barcelona, né? Que tem o Messi, que é tudo naquele time, né? Carrega sempre o time à frente, é realmente um gênio. E para muitos a final antecipada. Estou muito curioso para ver esse jogo. Tá se desenhando aí uma surpresa também. Amanhã tem City, Lyon. Provavelmente a gente tem um campeão, ou o Barcelona e Bayern, ou a gente tem um campeão inédito. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, que a gente já comentava lá quando a gente estava no estúdio. O futebol mudou. Mudou o futebol, cara. Não é mais aquele negócio assim, entra em campo, é certo, esse time é melhor, vai ganhar, é certo. O Flamengo vai ganhar e vai até golear o Atlético Goianiense. Não é assim mais o futebol. E especialmente num jogo só. Não são, aliás, não Silvio, eu vou te dizer. Desculpa te interromper, Silvio, só para dizer, eu não vi todo o jogo, mas a gente estava aqui. Foi na quarta, né? Antes do jogo do Grêmio olhando, depois vi todo o compacto, né? Que a Sport TV passa na madrugada. O Atlético Goianiense, olha, foi muito, muito bem. Jogou muito, assim, não foi só... Claro, o Flamengo não tá legal, tem alguns problemas, pintaram alguns problemas, a saída do Jorge Jesus. Eu acho até, Silvio, o seguinte, esse estilo de trabalho, o guardiolismo, digamos assim, que enxerga cada jogador com suas funções e eles são colocados a executar ou não. Olha, no Brasil, acho que só o Sampaoli consegue fazer, porque o Jorge Jesus manja muito de futebol, mas era um cara muito carismático, né? A questão do idioma também, enfim, ele estava ali, a despedida dele foi com um samba, um churrasco lá na Gávea, ele estava com os caras, ele fazia os rolos dele lá, enfim, ele era um cara, ele mesclou a novidade, a inteligência tática com carisma, né? Que é uma coisa que a gente vê muito aqui no Brasil. Abel, Renato, o Muricy também tem características de paizão, assim. Eu acho que o único que não consegue... O futebol brasileiro gosta de um paternalismo, né? Muitos jogadores são muito mimados, né? Eu acho que o único que consegue fazer uma escalação cada jogo, botar um cara em cada posição e ser compreendido é o Sampaoli mesmo, aqui no Brasil, né? Olha só, o técnico do Leipzig é mais jovem do que o Messi, 33 anos de idade, e está fazendo esse trabalho num time que existe há 11 anos. 11 anos! Ontem, Silvio. Um dos jogadores do Atlético que estava em campo, Coque, tem mais jogos na carreira do que o Leipzig na sua existência. Isso é impressionante. Mas quando eu digo que o futebol mudou, para mim, por exemplo, não vai ser nenhuma surpresa se amanhã o Lyon passar pelo Manchester City. Porque o futebol hoje, mais do que nunca, ele depende, por exemplo, dessa intensidade perseguida pelo Cudê no Internacional, velocidade,
ele depende da postura em campo, da interpretação do jogo, da parte dos jogadores e da qualidade, evidente. E eu vi tudo isso, Kleber, nesse time do Leipzig, com muita qualidade. Olha, ele dominando com autoridade o jogo todo. E mesmo quando sofreu o gol do time do Atlético de Madrid, e o Atlético muito mais experiente do que o Leipzig seguiu jogando do mesmo jeito para buscar o segundo gol. O futebol mudou, Kleber, na minha opinião, graças a Deus, mudando para melhor. É verdade. Se a gente for olhar o time do Leipzig, tu tira o zagueiro francês lá de 21 anos, né, que joga lá atrás, que é uma saúde espetacular e uma qualidade técnica impressionante, né? Me lembra o Tressó, né? Um zagueiro elegante que sai para o jogo com um pouquinho mais de força física, né? Um zagueiro rápido, que para mim é o que salta aos olhos do time do Leipzig, né? Individualmente, mas no mais, Silvio, é um time muito parelho tecnicamente, né? É um time bem distribuído, todo mundo se envolve no jogo, todo mundo tem uma solução, uma contribuição muito grande. Eu acho que é um time muito parelho. E o Fabiano Baldassi estava falando uma coisa sobre uma nova filosofia de contratações do Internacional. O Internacional deixou de pensar em medalhões e soluções imediatas para uma temporada, para investir em jogadores mais jovens. O Internacional contratou Yuri Alberto com 19 anos, esse zagueiro Lucas Ribeiro com 21, e está tentando fichar o Danilo do Mirassol com 17. Então são investimentos a longo prazo do Internacional. E aí eu estou vendo, o time do Leipzig, ele existe há 11 anos e vai crescendo gradativamente, com uma faixa etária de jogadores jovens. Não tem nenhum muito velho lá, talvez o goleiro seja um pouquinho mais experiente, mas tudo é de uma faixa de jogadores relativamente jovens. Então é um projeto a longo prazo que vinha sendo montado lá atrás. O Júnior disse que achou uma surpresa a classificação do Leipzig, mas eu acho que ele também vai concordar comigo, é uma surpresa pela história do Atlético de Madrid e pelo fato novo que é o Leipzig. Mas dentro de campo não teve surpresa nenhuma. Do início ao fim, o Leipzig, mesmo levando o gol ali, o Atlético de Madrid até se entusiasmando um pouquinho quando chegou ao empate, né? Mas foi natural a vitória do Leipzig, né? Incontestável. Cara, a grande questão para mim, Maiká, é o jogo de hoje. Quem é que ganha esse jogo? Porque o time da moda, o time do momento é o Bayern de Munique. Mas quem é que pode garantir que o Bayern vai ao natural ganhar do time do Barcelona, cara? O time que tem o Messi, tem o Suárez, tem um meio-campo com jogadores de qualidade. Um time desse pode também, a qualquer momento, eu não vou nem dizer surpreender, porque não é da história do Barcelona recente surpreender. É normal que ele ganhe a partir, inclusive, da genialidade do Messi. Então, este, para mim, é um jogo extraordinário para a gente ver quem vai ganhar e como vai ganhar. Duas escolas, né? O futebol alemão de um jogo mais físico, né? Jogadores mais... Enfim, até mudou bastante com a passagem do Guardiola por lá e deixou um legado também, né? O estilo do Guardiola de jogo. E do outro lado, do Barcelona, aliás, duas ex-equipes do Guardiola, né, Silvio? E... Olha, não tem nem como indicar um favorito, né? O Barcelona tem carências. Dizem que o Messi tá de saco cheio dessa história, que agora a informação é que ele comprou uma cobertura em Milão e os boatos de uma ida dele para a Inter para a próxima temporada esquentaram, né? E, enfim, ele vai ficar, se não me engano, ele fica livre de contrato, né? Vai poder assinar. Então fica tudo realmente... E é um período que o calendário está confuso também por causa da pandemia. Não sei não, parece a informação... Geralmente essas informações, onde tem fumaça tem fogo, né, Silvio? Mas assim, não dá para duvidar do Messi, né? O Messi é um cara que, na minha opinião, o maior que eu vi jogar, resolve tudo, tem todas as soluções, todas as respostas. Mas não se ganha sozinho também, né? Não tem como ganhar sozinho. E sobre o Red Bull Leipzig ali, assim como o Red Bull Bragantino, assim como a Red Bull na Fórmula 1, é um estilo da Red Bull, né? Da marca, né? Desse marketing institucional, digamos assim. Os times, né, da Red Bull são formadores, né? Eles compram e vendem. Pode ver o caso do Tony Anderson, por exemplo, que foi comprado aí do Grêmio por 15 milhões de reais para uma prospecção para o mercado europeu. Esse jogador, que eu esqueci o nome, o Davis, né, que fez o gol ontem da classificação, ele surgiu no Red Bull New York e aí foi se destacando. Aos 16 foi
foi para a Europa, daí para um futebol mais competitivo, e agora está formado, né? Aí o clube fatura assim. É um clube formador que pretende faturar com isso, mas que o trabalho está tão bem executado, né, Silvio, que está aí na semifinal da Champions League. Pois não. Barcelona, então, e Bayern de Munique, Kleber Grabowska. É a hora de provar quem é grande, né? Mas são dois gigantes, fica muito difícil fazer um prognóstico. Eu gostei muito da valentia do Arturo Vidal, que disse: o Bayern de Munique é muito bom porque jogou só contra times alemães, só times da Bundesliga. Agora ele vai pegar o melhor time do mundo. Então o Barcelona fica no compromisso de mostrar. Mas o problema do Barcelona, Silvio, é que ele desencaixou o meio-campo. O Barcelona não tá muito legal no setor de meio-campo, tem algumas trocas aí, só o De Jong está se firmando, é o único titular incontestável desse meio-campo, né? O Barcelona está batendo cabeça para se reencontrar, perdeu um campeonato espanhol que estava encaminhado, né? Caiu de rendimento e o Messi está muito contrariado. E o jogo de hoje, enquanto o Bayern de Munique tem muitos jogadores em alto nível e tem um Lewandowski praticamente no mesmo patamar de um Messi na atualidade, né? Jogador decisivo, jogador goleador, né? O Bayern de Munique me parece chegar mais inteiro, né? Tem mais coletividade, tem mais recurso no grupo de jogadores. E o Barcelona vai ter que se esforçar para não depender única e exclusivamente do talento do Messi. E vai, Kleber, vai. Porque esse jogo aí, ó, por mais problemas internos que possam estar acontecendo dentro de qualquer time, o Barcelona, por exemplo, por mais contrariedade que possa estar ocorrendo com o Messi, esse é o jogo que o jogador vai de novo aparecer, os jogadores, para o mundo todo, uma visibilidade extraordinária, um momento de decisão maravilhoso. Então o Barcelona vai entrar com tudo que tiver de melhor para esse jogo. Por isso que é um jogo assim que, nossa senhora, cara, é jogo para assistir mesmo. E jogo único, né? E jogo único também, né? Que jogo único, aumenta a pauleira, né? Não admito que alguém perca esse jogo. Fala, Kleber. Não, e é o jogo que, de repente, pode marcar o fim de um ciclo do Messi, né? A gente está analisando essa questão aí de renova, não renova. Ele mandou parar a negociação, o pai dele estava encaminhando a negociação com o Barcelona. Eu acho que encheu o saco e acho que o resultado de hoje encaminha alguma coisa na vida do Messi, né? Se o Barcelona for eliminado, eu acho que ele apressa essa decisão, né? De, quem sabe, procurar um novo clube. Se fala dessa possibilidade de ir para Milão, né? Mas acho que é um jogo interessante também por esse aspecto, né? Será que o Messi vai procurar casa nova justamente agora que ele podia se juntar com o Cristiano Ronaldo para jogar no Barcelona, né? Pois é. Bom, esse é o Bairrista FC, sempre na parceria diária, nossa transmissão do Grupo Bairrista com a RDC TV. Ontem a gente até nem fez menção aqui, mas era o dia do aniversário da Clara Nunes, era isso, né? Não me lembro se era o aniversário dela ou aniversário de morte. Eu acho que era o aniversário dela. Seria 78 anos. 78, é? Isto. Cara, morreu muito jovem, Maica. Muito. Eu não vi ela, né? Infelizmente não vi. Pá. Mas era um show, cantava demais, né? Aliás, criou seu estilo próprio, assim, um negócio maravilhoso. A geração do samba, né, que formou, que realmente deu essa cara que a gente conhece hoje do samba brasileiro, tá indo, né? Já se foi a Bete Carvalho, Almir Neto, tanta gente já se foi. O Arlindo tá numa situação, o Arlindo Cruz está numa situação, né, complicada por conta do AVC. O Dona Ivone Lara se foi, enfim, tá indo, infelizmente, né? Nós estamos perdendo o Wilson Moreira. Nossa, o samba é muito rico. E tem surgido, Silvio, uma leva muito legal de documentários. O Rio tem essa veia brasileira mesmo, né? Tem uma juventude, a mesma juventude que fez o resgate da Lapa, né? Porque a Lapa era um lugar atirado lá no Rio de Janeiro e hoje é um bairro boêmio, assim, sempre foi um bairro boêmio, mas agora voltou a ser um ponto turístico, casas de samba, locais para ouvir música, enfim. Essa rapaziada que fez esse resgate aí com o Semente, que foi um bar super importante. Tem uma juventude lá, Silvio, fazendo um resgate também documental, assim, surgindo muitos documentários. O canal Curta recentemente passou um sobre o Candeia, que foi espetacular, um dos melhores documentários que eu já vi. Teve um também agora sobre a Clementina de Jesus, né, herdeira direto de escravos, que passou a vida toda cantando isso também. Então tá muito legal esse resgate que está acontecendo aí, essa galera da comunicação lá do Rio. Enfim, é um outro clima, né? Mais tropical, mais
mais jovial, assim, digamos assim. Kleber Grabowska, qual é o que tu recomendas hoje aí, Kleber? Eu estava ouvindo aí o Júnior discorrer sobre o momento do samba, né? Sobre alguns nomes que saíram. Eu estava me lembrando do filme do Chacrinha, acho que recentemente passou na TV, eu acho, em forma de minissérie, né? E ali tem uma aparição no filme do Chacrinha, sobre o Chacrinha da Clara Nunes, que começa cantando, acho que uma espécie de bolero, né? E foi o Chacrinha que disse, ó, essa música, ela se apresentava como atração no programa do Chacrinha, né? Ela disse, pá, o Chacrinha ficava meio buzina, ela já vem essa chata de novo cantar essas músicas que não empolgam ninguém, né? Que é dor de cotovelo, essas coisas assim. E ele disse, troca teu repertório, muda teu estilo. E aí ela derivou pro mundo do samba e virou sucesso, né, Silvio? Eu falei aqui, né? E eu acho que esse programa de Chacrinha foi exatamente antes do ano de 1968, porque aí ela surgiu para o samba em 68, num festival da MPB, cantando um samba do Ataúfo Alves. Você Passa, Eu Acho Graça, que eu acho um samba, assim, maravilhoso, dos maiores da Clara Nunes. Ela apareceu ali cantando samba pro Brasil exatamente naquele momento. E cantando um samba de um compositor, Júnior Maicá, muito mais velho, já numa geração bem anterior em relação a Clara Nunes. Na verdade, tinha uma certa rivalidade, né? Que também, assim, toda rivalidade que é um pouco alimentada pela mídia, era um pouco alimentada pelas gravadoras, tinha uma rivalidade entre a Clara Nunes e a Beth Carvalho, né? Porque a Beth Carvalho veio da Zona Sul do Rio, começou com a Bossa Nova, aquela história de um banquinho e violão, o pessoal cantando nos apartamentos, né? Classe média. A Clara Nunes vem de Minas, né? Ela vem para o Rio e as duas se encontram no samba de alguma maneira, né? A Clara Nunes teve uma conexão mais espiritual, digamos assim. Ela vai ao candomblé, né? Ela se converte ao candomblé e aí começa a ser uma frequentadora assídua da Portela também. Ela tanto que o enredo clássico foi a própria Clara Nunes, né? Chamada de Clara Guerreira, e a Beth faz um outro caminho, né? A Beth faz um caminho de tanto que é chamada de madrinha, né? De conhecer através de certas pessoas, como o Nelson Cavaquinho, como o Cartola, né? Muita gente acusava a Beth Carvalho de ser aproveitadora, né? De ser uma usurpadora da arte do samba do subúrbio. Enfim, são interpretações, né, Silvio? Mas a Beth fez esse caminho de ir lá e mostrar para o grande público, né? A Beth é responsável por ter, na minha opinião, ela fez um grande serviço, sim, de mostrar para o grande público essas pessoas, né? O Cacique de Ramos, que originou o Fundo de Quintal, que foi a revolução do samba mesmo que a gente vê hoje. Incrível. O incrível é o fato das duas surgirem para o país num festival da música popular, porque aí um ano antes, em relação a Clara Nunes, em 67, como a gente já falou aqui, a Beth Carvalho canta Andança, no festival que é outra grande música, no Festival da Música Popular Brasileira. E que não é um samba, né, Silvio? E que não é um samba, né? E que não é um samba, não, né? Não é. Mas o que eu quero dizer é assim, ela apareceu para o Brasil aí, assim como a Clara Nunes em 68, como Você Passa, Eu Acho Graça. Mas o que resta de hoje, rapaz? Comer um sanduíche tradicional do Baldaço, almoçar normalmente, um bife com batata frita, porque a tarde é de Bayern de Barcelona. E o Juventude, né? Não vai me dizer aqui, Kleber, ou Maicá, que precisam sair, tu já pendurou pro shopping, por exemplo. Não, eu não, tá louco. Eu tô 13h30, eu tô na frente da TV, sentado assistindo esse jogo. E tem o Juventude hoje, né? Contra o Paraná. A princípio tem jogo. Sim, sem 4 jogadores. Temos que ficar de olho. A princípio tem jogo, o Juventude, que é líder da Série B. Ficar de olho aí no Jusão da Massa, aí no time do Pintado. Estamos na torcida, né? Imagina o Juventude de volta na Série A, que legal seria. É isso, Grabowski. Pois é, o Júlio tá falando do Juventude. Tô olhando esses times da Série B, Silvio. Eu fiquei meio buzina com o comportamento do Brasil contra a Ponte Preta. E o Júnior disse, a Ponte Preta é a Ponte Preta. Olha, tu tira o Cruzeiro com toda a crise financeira, a Série B é muito parelha, né? E o Juventude fazendo uma gordura na largada tem boas chances de sonhar em volta à Série A. Se tem um aninho que dá para sonhar com a volta à Série A, acho que é esse 2020. Acho que o Juventude contratou bem, o Pintado encaixou direitinho dentro do estilo de jogo do Juventude. O Juventude cresceu, é um time com muito mais qualidade em relação àquele começo de campeonato gaúcho. Eu acho que dá para ficar coringando o Juventude entre os 4. Só não esqueça o seguinte, o início do Cruzeiro na Série B tá muito ruim. O Cruzeiro não tem nenhum ponto, cara. 2 vitórias e nenhum ponto. 2 vitórias e nenhum ponto. Isso é incrível.
A torcida tá feliz porque o time não tem nenhum ponto, eu nunca vi isso. Ô Silvio, falando em não ter nada, a gente não tem mais tempo para mais nada. Não temos mais nada de tempo. Então estamos encerrando. Júnior Maicá, Kleber Grabowska. O negócio hoje é assistir Barcelona e Bayern de Munique. O programa fica por aqui para voltar segunda. Tchau, tchau. Bom fim de semana para todo mundo aí.